Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Estamos na última parte do segundo livro de Samuel. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já vimos então sobre Samuel, sobre Saul, e estamos terminando a história de Davi. E na história de Davi, nós já vimos sua ascensão, já vimos a sua entronização como rei de todo Israel, já vimos a sua crise pessoal e todas as consequências. Falamos sobre Davi e os seus filhos no último vídeo e agora chegamos ao epílogo. Chegamos ao final e nós vamos ter aqui vários temazinhos, várias passagenzinhas que não tem assim uma sequência como nós tínhamos anteriormente, mas que são colocações do reinado de Davi. Então, vamos lá. O epílogo nós vamos reunir com estes temas: um legado do passado, um problema que aconteceu logo em seguida. Nós vamos ver que Davi tinha os seus heróis, os seus assassinos de gigantes. Depois nós vamos ver um salmo de Davi, as últimas palavras de Davi, mais algumas menções de bravos de Davi. E, finalmente, infelizmente, um juízo divino que cai sobre Israel, porque Davi também acaba fazendo alguma coisa errada já no final do livro. Vamos ver então? Acontece que numa determinada época não havia chuva em Israel. O não haver chuva normalmente é imputado, é justificado porque houve algum pecado, porque houve alguma coisa errada feita pelo povo. E aí Davi procurou saber o que estava acontecendo. E ele descobriu que uma promessa tinha sido quebrada. Uma promessa? Sim. Quem fez a promessa? Josué. Quando Josué entrou na terra e ele estava conquistando toda a terra, um grupo de pessoas, usando de uma artimanha muito enganadora, os gibeonitas ou gibeonitas, eles acabaram enganando Josué e conseguiram uma promessa de Josué de que eles não seriam mortos, que eles não seria feita guerra contra eles. Entretanto, quando Saul foi rei, aconteceu uma situação em que Saul ficou com dores de ciúme do povo de Israel e ele acabou matando, ele acabou fazendo guerra contra os gibeonitas. Essa história não é contada antes, ela só nos é mostrada agora no livro de Samuel, no finalzinho do livro de Samuel. E aí ele precisava fazer alguma coisa para que voltasse a chover. Uma promessa havia sido quebrada, então morte havia sido a consequência dessa promessa quebrada. Como resolver isso? Era preciso que houvesse uma vingança de sangue. O que era uma vingança de sangue? Então, como Saul havia matado os gibeonitas exigiam que a casa de Saul, ou seja, os descendentes de Saul, pagassem por isso. Então foi acertado, aqui Gibeon está aqui, nesta região aqui, Jerusalém aqui. Então foi acertado que eles abençoariam e seria esquecida a quebra desta promessa se 7 descendentes de Saul fossem entregues aos gibeonitas. E assim foi feito. Eles escolheram 7 dos ainda existentes descendentes de Saul e os gibeonitas acabaram matando estas pessoas para fazer quebrar esta circunstância, para fazer quebrar este mal que havia sobre Israel. Na sequência,
a palavra fala sobre alguns que trabalhavam com Davi, que eram guerreiros de Davi, e que acabavam fazendo o assassinato, né, ou a morte durante a guerra de gigantes. Então os filisteus viviam em guerra com os israelitas. Numa destas guerras, uma destas passagens, Davi enfrentava os filisteus e Davi já estava exausto, Davi já estava cansado, assim como seus homens já estavam cansados, e um gigante filisteu acabou se aproximando de Davi e estava quase vencendo a batalha, quase vencendo a briga e quase matando Davi. Abissai, irmão de Joabe, é que mata este gigante. Portanto, um dos guerreiros, um dos famosos guerreiros de Davi. Davi agora, ele apresenta, na sequência aqui de Samuel, apresenta-se um salmo de Davi. E eu não vou ler o salmo todo, um cântico, né, de Davi. Ele vai do capítulo 22, é o capítulo 22 inteiro, né? Eu não vou ler todo, mas assim, nós podemos separar, nós podemos dividir este salmo de Davi, esse cântico de Davi, na seguinte situação. Então, no primeiro momento, Davi proclama a Deus. Depois ele faz um sumário, um retrospecto, um relato, um voto e um louvor. Eu vou ler alguma parte, alguns versículos que vale a pena nós gastarmos um tempinho lendo estes versículos. Depois, com mais tempo, o amado para e o amado abre 2 Samuel e lê o capítulo 22, porque vale a pena meditar neste salmo de Davi. Eu vou começar ali no 17. Do alto estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, tirou-me do perigo, tirou-me do atrapalho. Né? Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor segundo a minha justiça. Olha lá, segundo a minha justiça, o Senhor me recompensa. Conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, pois guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Todos os seus estatutos estavam diante de mim, de seus decretos não me desviei. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o fiel, te mostras fiel. Para com o íntegro, te mostras íntegro. Tu, Senhor, és minha lâmpada. O Senhor ilumina as minhas trevas. Contigo, passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor sem impureza. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das corças e me firma nas alturas. Ele instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que os meus braços podem vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua brandura me engrandece. Tu me cingiste de força para a peleja, esmagaste debaixo de mim os meus agressores. Tu me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o cabeça das nações. Um povo que não me conhecia me serviu, e estrangeiros se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Vive o Senhor. Bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me deu vingança e sujeitou os povos debaixo de mim, e me tirou dentre os meus inimigos.
Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações, entoarei louvores ao teu nome. Amém, amado? O Salmo de Davi, que num determinado momento, que nós não sabemos qual, ele deu, inclusive mostrado aqui em Samuel. Fora os outros salmos que estão no livro dos salmos, que são de autoria de Davi. As últimas palavras de Davi ditas aqui no livro de Samuel. Davi diz o seguinte: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol, de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva que faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Não estabeleceu ele comigo uma aliança eterna? Em tudo bem ordenada e segura? Não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo? Depois disso, o livro de Samuel fala de mais heróis. Ele apresenta os 3 principais, os 30 valentes, né? E aqui existe uma questão muito interessante. Num determinado ponto, ele diz que um dos seus valentes lutou até a mão ficar cansada, até que a mão ficou apegada à espada. O que quer dizer isso? Amado, quando nós lutamos, e hoje nós não lutamos com espada, a nossa espada é o Espírito, a nossa espada é a oração. Quando nós lutamos e quando nós usamos a espada do Senhor, ela tem que ficar apegada às nossas mãos. Quando você aperta com força e segura por bastante tempo alguma coisa, fica na tua mão a marca desta coisa. Quando Samuel, aqui no livro de Samuel, está escrito que a mão ficou cansada, mas ficou apegada à espada, significa dizer que a marca da espada ficou na mão. A marca da oração, a marca do Espírito, a marca da nossa luta tem que ficar apegada à nossa mão. E aí o autor sagrado diz: e o Senhor operou um grande livramento. Quando nós lutamos, até que a mão fique cansada, até que ela fique apegada à espada do Espírito, o Senhor opera um grande livramento. Finalmente, a última passagem que nós temos no livro de Samuel é um juízo divino. Num determinado momento, não se sabe porquê, não se sabe movido a quê, Davi, negligentemente, tolamente, manda fazer um censo. O que quer dizer fazer censo? Quer dizer marcar todas as pessoas que têm possibilidade de entrar no exército, de lutar no exército. Então isso significava que toda vez que iria se entrar em guerra, se fazia um censo para saber a força do exército, a força do poder militar. Mas nem sempre foi assim com Israel. Não se precisava saber quantos. Aliás, não tinha a menor importância, porque Deus deu vitória a Israel com pouquíssimos homens. Então não havia essa necessidade. Quando Davi manda fazer o censo, isto é um pecado, mais um pecado de Davi, um pecado de orgulho, um pecado de autossuficiência, significa dizer que Davi está dizendo que é autossuficiente, que ele não precisa de Deus, que ele precisa dos homens. Isto era um pecado. Joabe não gostou da ideia. De novo Joabe fala: Rei, veja, Davi, não vamos fazer isso. Isso é temerário, isso não está certo, é tolo de tua parte. Mas Davi não levou em consideração a
palavra, né, de Joabe. E aí fez o censo. Ele foi, passou, tribo por tribo, fez o censo. Quando ele terminou de fazer o censo, quando ele entregou o censo para Deus, para Davi, Davi percebeu, meu Deus, o que eu fiz? Senhor, me perdoa, eu fiz uma besteira, eu não devia, é tolo, não foi. Só que aí a coisa já havia acontecido. Deus então manda uma mensagem para Davi, né? O profeta Gade foi levantado e foi para Davi e disse o seguinte: você pode escolher entre 3 coisas. 3 meses fujas diante de teus inimigos. Antes, 7 anos de fome. 3 meses fujas diante de teus inimigos. Ou 3 dias haja peste na tua terra. 7 de fome, 3 de inimigos, 3 meses de inimigos, 3 dias de peste. Davi disse: não, eu não quero cair na mão dos inimigos. Eu sei que Deus é misericordioso, então eu escolho 3 dias. E a peste veio com tudo, matando muita gente, matando muitas pessoas. Davi viu o que tinha feito de errado e diz a palavra que Davi foi até uma eira, um local de plantação de Araúna, né? Araúna é o nome de um jebuseu que ainda vivia na terra. Ele foi até ali e Davi oferece para que ele venda a sua eira, porque ele quer fazer um sacrifício ali naquele lugar, né? No versículo 17, livro 2, capítulo 24, 17, vendo Davi o anjo que feriu o povo, disse ao Senhor: eu é que pequei e procedi iniquamente. Porém, estas ovelhas que fizeram, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E aí levanta um altar, diz o profeta, em ordem a que Deus lhe determinou, lá na eira de Araúna, o jebuseu. E isso que está acontecendo aqui. Então ele foi lá, Araúna viu, Davi chegou lá, e aí Davi compra a eira de Araúna. Vejam que a eira de Araúna não faz parte da cidade de Davi. Ela não faz parte ali da cidade de Davi. Ela fazia parte de fora, ela ficava perto, mas não fazia parte da cidade de Jerusalém, da cidade de Davi. E então Davi oferece para comprar, para oferecer holocaustos, para oferecer um sacrifício a Deus. Araúna não quer vender, mas Davi diz o seguinte: quero comprá-la pelo preço devido, pelo que é justo. E aí ele diz o seguinte: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Este lugar, meu amado, é o lugar onde mais tarde o seu filho Salomão vai construir o templo. Este lugar é entendido, é identificado pelos estudiosos como Monte Moriá. O Monte Moriá. Amém, meu amado? Bons estudos.